Boa noite. Como lidar com a autossabotagem? Como entender a autossabotagem e o que ela quer comunicar? O que está por trás da autossabotagem? A minha maneira de apresentar é bem objetiva. A minha base, a minha experiência vem da constelação familiar, da programação neurolinguística, principalmente. Também tem um coaching sistêmico e vários caminhos que eu busquei para me trabalhar. Eu tenho facilitado vivências de constelação e treinamento de inteligência emocional desde 2012. Durante e antes disso, eu fiz parte do Exército. Meu último ano foi em 2017, onde eu participei de uma missão de paz. E desde 2020 eu estou focado 100% trabalhando com autoconhecimento, inteligência emocional e visão sistêmica. Então, meu enfoque é bem prático. Quando eu falo da autossabotagem, eu falo da minha experiência, ao perceber a autossabotagem em mim e aprender a lidar melhor com ela, mas também no trabalho, no atendimento individual que eu faço, ajudando meus clientes a lidar melhor, a compreender a autossabotagem, por exemplo, dentre os vários temas que surgem na sessão. Então, meu enfoque é bem prático e focado na solução. E até o final dessa live, então fica até o final, porque vai ter um exercício sistêmico. O que é um exercício sistêmico? É uma forma de você ter uma experiência com o conteúdo. Então, eu não vou apresentar só. Na verdade, eu não vou apresentar teoria. Eu vou trazer informações, mas eu vou utilizar principalmente a linguagem evocativa. Na hipnose, se destaca dois tipos de linguagem. Uma é a linguagem informativa, a que traz informação, e a outra é a evocativa, a que traz uma experiência. Então, quando você escuta algo que relaciona com a sua história de vida, que faz você olhar para dentro, acessar memórias, acessar percepções, e de alguma forma traz uma percepção diferente, se toca nas emoções de alguma forma, isso é uma linguagem evocativa. As demais são informativas. Então, falando sobre autossabotagem, é importante perceber que a gente não é um indivíduo. A gente tem várias partes. A PNL, a Programação Neurolinguística, traz esse olhar sobre a compreensão das partes. Partes quer dizer eus. Então a gente tem vários eus. Dá para dizer que vou chamar de comportamento, mas pode ser pensamento, padrão de pensamento, você pode identificar como um eu. Para facilitar, falando da autossabotagem, eu vou falar de dois eus, que são bem fáceis de reconhecer. Um é o eu racional, o eu do pensamento, o outro é o eu emocional. Com essa divisão, eu racional e eu emocional, fica fácil você lidar com a autossabotagem, entender melhor ela e dar voz aos dois lados. O que eu percebo no atendimento individual? As pessoas normalmente se identificam com o pensamento e não querem o incômodo que vem do lado emocional. Mas não querer o incômodo que vem do lado emocional não quer dizer que você não vai sentir. Então, em uma sessão, o que eu faço é buscar ajudar o cliente a identificar o positivo do lado emocional. Então, eu vou dar um exemplo de autossabotagem. Geralmente, uma crença limitante pode ser identificada como uma forma de autossabotagem ou vice-versa. Ou a crença limitante é uma autossabotagem, ou a autossabotagem é uma crença limitante. Não faz diferença. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, alguém quer um relacionamento, quando consegue o relacionamento dá um jeito de terminar. Ou porque acontece uma traição, ou porque se incomoda, fica cobrando coisas, exigindo coisas, e de uma forma a relação termina. Isso é uma forma de autossabotagem. Alguém quer muito a promoção, uma promoção na empresa onde trabalha, quando consegue, começa a chegar atrasado, não faz bem o trabalho e é demitido. Um exemplo bem fácil de perceber é quando você pensa em ganhadores da loteria. A pessoa ganha muito dinheiro, ela não se sente merecedora porque não houve um esforço para conquistar, e aí dá um jeito de
de gastar e em pouco tempo perdeu tudo. Você pode identificar, então, a autossabotagem como você quer uma coisa e faz outra. Eu vou dar um outro exemplo muito fácil. Alguém quer perder peso, alguém quer diminuir a massa corporal, ou seja, quer ter mais saúde, mas não consegue parar de comer. Ou consegue reduzir a alimentação por um tempo e num dia mete o pé na jaca, para usar uma expressão popular. Então você pode entender a autossabotagem como essas duas vontades, a do pensamento e do sentimento. E é muito importante compreender que tem essas duas vontades dentro de você. Porque aí você pode se relacionar com as duas. E não é sobre... Eu vejo muita gente querendo aumentar o autocontrole. Não é sobre aumentar o autocontrole, porque a emoção também é um eu. Não dá para controlar as emoções, porque ela é você. Não tem como controlar as emoções. Pode ser difícil de compreender. Me responde nos comentários. Para você é fácil controlar as emoções? Eu vou trazer esse contexto. Para você é fácil controlar as emoções quando a situação está fora do controle? Às vezes é fácil controlar as emoções quando você está no controle. Mas e quando as coisas não saem como você quer? É fácil controlar as emoções? Por que não é possível controlar as emoções? Porque ela é você. Então, ela é incontrolável, assim como você é incontrolável. Não dá para impor um controle sobre as emoções. O que é possível é entender que você precisa das duas partes. Pensa na razão, no eu racional, como a perna direita. E no eu emocional, como a perna esquerda. Você precisa das duas pernas para caminhar. Então, não adianta querer impor que a perna direita vai controlar a esquerda. Não vai, as duas precisam ir juntos. Então, não dá para controlar. Faz sentido? É muito estranho ouvir isso, que não dá para controlar as emoções? Porque eu vou dar o próximo passo. Eu vou falar o que é possível, então. Escreva nos comentários. Para você, é possível controlar as emoções? Você consegue controlar elas? A evidência de que não é possível controlar as emoções indefinidamente é que existe a autossabotagem, é que existe o comportamento compulsivo. Se não houvesse o comportamento compulsivo, a autossabotagem, tudo mais que decorre de não se lidar bem com as emoções, haveria o autocontrole. O que é possível aprender não é o autocontrole, o que é possível aprender é, eu vou chamar de aceitação, autoempatia. Se você entender que o eu racional e o eu emocional são duas pessoas, então o seu pensamento é uma pessoa, a sua emoção é uma pessoa, e essas duas pessoas estão aí dentro de você. Se você entender isso, você precisa entender que você precisa colocar essas duas partes, ou esses dois eus, para se relacionar com empatia. O eu racional precisa ter empatia pelo eu emocional. Porque, normalmente, o eu racional, ele quer controlar o eu emocional. Não é assim? Normalmente, a gente reproduz a relação que a gente teve na infância com os pais, ou vice-versa, a relação que os pais tiveram com a gente na infância. Esse mesmo padrão de relacionamento da infância, a gente reproduz entre o eu racional e o eu emocional. O que eu quero dizer com isso? Se na infância eu não me sentia escutado emocionalmente, se meus pais só cuidavam do corpo, tipo comida, escola e médico, não que seja pouco, não estou dizendo que é pouco, mas se você sentiu que havia um cuidado, vamos dizer, mínimo, mas de alguma forma você não era visto como pessoa ou diferente, ou na sua individualidade, fica uma dor emocional de não ser ouvido. E essa dor vai fazer você reproduzir o mesmo comportamento, de não ouvir a você. Quando o eu racional quer tentar controlar o eu emocional, isso não funciona. Porque o eu emocional já está sob tensão, ele já está numa dor de não sentir ouvido, aí o eu racional também não ouve, e aí isso só desdobra, isso só aumenta. Faz sentido?
No geral, é comum para muitas pessoas ter essa experiência de, na infância, não perceber os pais presentes. Eu digo para a maioria das pessoas. Pode, pode ter exceções, mas a maioria das pessoas que eu atendo, a experiência é não ter se sentido ouvido. Minimamente isso, tem coisas mais graves, claro. Por exemplo, a perda de um dos pais, ou dos dois, ou não conhecer um, não conhecer outro, brigas, e assim vai. A infinidade das possibilidades da infância, no sentido dos desafios que traz. Eu gosto de um autor chamado James Hillman. Ele é um autor pós-junguiano, ou seja, ele continuou desenvolvendo a visão junguiana. Um livro dele é 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. Eu li esse livro e ele tem um outro chamado, acho que é A Semente do Carvalho. Eu não estou certo se é de fato esse o título, A Semente do Carvalho, mas ele fala desse conceito, o conceito da semente do carvalho, que ele diz, e isso está no 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. A semente do carvalho, ele usa essa metáfora para dizer que a semente é pequena, mas o carvalho, que tem uma altura, sei lá, 30, 40, 50 metros, já está contido na semente. Então, ele traz um olhar para tudo que houve no passado como certo do jeito que foi. Então, as experiências que você teve na infância foram certas como foi, porque é o que foi. É como se foi a experiência que se precisava ter nessa vida até esse momento. Só que hoje você pode fazer diferente. Esse é o ponto-chave. O passado foi como foi, isso não dá para mudar. Mas você pode mudar o agora. E você pode mudar como você se relaciona com o passado. Quando você não quer sentir a dor do passado, do que aconteceu no passado, de não sentir ouvido, ou de perceber que o pai ou a mãe tinha preferência por algum dos seus irmãos e não por você. Então, as dores da infância, de não sentir ouvido, ou outras situações, elas vão continuar presentes hoje, na forma de uma tristeza que não se sabe lidar. E é muito comum afastar essa tristeza para não sentir ela. Existem várias formas de afastar a tristeza. Vou dar alguns exemplos. Formas de afastar a tristeza: se ocupar com o trabalho e viver em função do trabalho. Todos os excessos. O comer em excesso, beber em excesso, uso de drogas, até aprender. O buscar aprender, por exemplo, pode ser forma de evitar contato com as emoções. Porque tem uma dor que ele não sabe lidar, que é a tristeza, então é normal afastar essa dor. Faz sentido? Escreve no comentário se faz sentido para você isso que eu estou dizendo. Que formas de evitar a dor emocional, que é a tristeza, que não se sabe lidar, são os excessos. Seja excessos de sociabilidade, de sempre estar com pessoas, de sempre estar cuidando dos outros. Esse é outro excesso. Porque a gente precisa ter um equilíbrio entre o cuidar dos outros e cuidar de si. Quando se cuida demais dos outros e não cuida de si, isso já é um problema, porque o nosso eu emocional precisa de cuidado. Não é só sobre cuidar dos outros. Você pode gostar de cuidar dos outros, mas é importante ter esse equilíbrio também de garantir o autocuidado. Então, falando da autossabotagem, uma maneira simples de entender a autossabotagem é o lado racional, que é uma coisa, e o lado emocional, que é outra. No geral, o eu emocional já está num sofrimento, numa dor, que é a tristeza que vem lá da infância. Por isso que eu desenvolvi esse raciocínio de falar que as experiências da infância, existem 5 feridas emocionais. Está no livro com o mesmo título, 5 feridas emocionais, da Lise, esqueci o sobrenome, uma autora francesa. A ferida da rejeição, do abandono, da vergonha, da traição e da injustiça. Então, todo mundo tem essas 5 feridas, e se mostra no corpo essas 5 feridas. E alguns vão ter mais uma ou outra. Então, essas feridas surgem até os 6, 7 anos de idade. E olha, o que é interessante perceber aqui? Que essas feridas continuam na fase adulta. Então, é importante, independente de você reconhecer, porque às vezes a gente não está consciente que a gente sentiu rejeitado ou abandonado, ou que a gente passou por experiência de vergonha, ou que houve um sentimento de traição. Às vezes a traição é a traição da confiança.
é o perceber que não podia contar com os pais porque eles não estavam disponíveis, por exemplo. E a injustiça é mais fácil de perceber, né? Acho que a traição e a justiça acabam caminhando juntas. Então, sabendo que existem essas 5 feridas emocionais e que todo mundo tem elas, é importante olhar para cada uma delas, porque o que é a autossabotagem? Eu não quero lidar com essa dor dessas feridas. Todas elas têm a tristeza por trás. Eu gosto de trabalhar com as emoções básicas. Então, qualquer uma dessas feridas vai ter a tristeza que não se consegue lidar e o medo dessa tristeza. A autossabotagem tem a ver com a tristeza, que é uma dor emocional que não se quer sentir, e com o medo de sentir essa tristeza, essa dor emocional. Então, o que é a autossabotagem? Por mais que você queira o sucesso, um relacionamento saudável, que as coisas deem certo, por não olhar para o eu emocional, você acaba dividindo forças e acaba não conseguindo. Você pode entender a autossabotagem também como um desejo de pertencer. Então, os seus pais, os seus avós tiveram uma experiência de vida com mais desafios do que você tem hoje. Normalmente é assim. Para alguém pode ser o contrário. Mas eu dizendo, não estou falando de uma regra. Estou trazendo uma coisa que é frequente, que é comum. Havia mais limitações de recursos no passado. Então, é comum que os pais, ou os avós, ou bisavós, tiveram dificuldades e escassez, por exemplo. E aí, quando você está passando por uma situação de prosperidade, as coisas estão dando certo, quando você começa a perceber que vai chegar numa nova fase de prosperidade, alguma coisa dá errado. Isso já aconteceu com você, já aconteceu com alguém que você conhece. Então, você pode identificar isso como uma autossabotagem. A gente atribui normalmente aos outros. Ah, foram os outros que não fizeram a parte deles. É comum a gente atribuir ao que está do lado de fora. Mas, por que não olhar para dentro? Os outros não estão sob o nosso controle. Mas o interno está sob o nosso controle, mais ou menos. O interno, você pode acessar quando você olha para as emoções. Então, a autossabotagem são 2 vontades opostas, a racional e a emocional, e como conciliar elas? Você precisa pôr elas para dialogar, que é a autoempatia. É o eu racional interessado no eu emocional. É eles olhando um para o outro e não competindo. Porque o eu emocional tem tanta força quanto o eu racional. Eu diria que é até mais forte. E a força maior do eu emocional é o que justifica as compulsões, os vícios e a autossabotagem. Essa é uma evidência de que o eu emocional é mais forte. E a gente, ser humano, espécie, raça humana, teve muito mais tempo de relação emocional do que racional. O intelecto, a razão, ela, vamos dizer, foi estimulada nos últimos anos, décadas, ou nesse último século. Antes disso, não se tinha acesso à informação como se tem recentemente. Então, imagina, se você vivesse há 100 anos ou 200 anos, provavelmente a gente seria trabalhador na lavoura ou operário, por exemplo, porque não teria acesso à educação, não teria acesso à tecnologia. Entende o que eu quero dizer? Então, esse predomínio da razão, como a gente tem, eu vou dizer que é algo recente, pelo que eu já li, pesquisei e assisti documentários, etc. Então, quando você compreende, então, que a autossabotagem são 2 vontades, você pode olhar para o medo de errar, o medo de sofrer, o medo de entrar em contato com a tristeza, por exemplo. E ao acolher a tristeza, você muda, você traz essa autoempatia. Então, a autossabotagem é a emoção, que é uma coisa, a mente, que é outra, e aí acaba gerando conflito. Então, o que fazer? É importante você olhar para a autossabotagem e perceber como que ela se manifesta. Como que você lida com a autossabotagem? Você está cuidando dela? Então, o maior problema da autossabotagem são perdas que acontecem. Você atrai perdas ou causa perdas para si mesmo por conta de você investir em algo e destruir esse algo, que é a autossabotagem. E nesse caminho para evitar que a tendência que se tem é
eu não quero me sabotar. Mas quando eu me saboto, não sou eu o racional, é o eu emocional. Então, eu vou buscar a segurança para evitar outras situações que eu me sabote. Então, eu vou evitar o novo, vou ficar no confortável, mas isso já é uma frustração. E a frustração acumulada acaba trazendo sofrimento. O que eu quero dizer é que se você está lidando com autossabotagem, se você percebe que em alguma situação você se sabota, é importante olhar para o eu emocional. A tendência é querer controlar para não sabotar, se sabotar de novo. Mas a forma de conseguir mudar ou evitar que você se sabote é preventivamente olhar para as emoções e acolhê-las. E aí é uma constelação familiar pode te ajudar a ouvir melhor as emoções. Que aí é importante trabalhar o luto das dores passadas, deixar com os pais o que é deles e decidir cuidar de si. São essas três etapas normalmente que na minha forma de facilitar a constelação a gente passa. Então, primeiro, existe uma dor passada que não se consegue lidar hoje, que está por trás da autossabotagem. É importante fazer o luto dela. Depois, uma parcela dessa dor pode ter sido que, ao querer salvar os pais, você pode ter pegado parte dessa dor deles. Então, é importante devolver para eles. E, por último, o cuidar da dor de hoje, que é o cuidar de si. No meu caso, eu fugi da tristeza. Até 2007, eu tinha medo das emoções. Eu achava que se eu fosse... Em 2007, eu morava em Manaus. Eu estava no Exército e eu sempre me interessei por autoconhecimento. Mas eu estava muito insatisfeito com o trabalho que eu fazia. E para o trabalho ia me arrastando. Até poderia dizer que foi um princípio de depressão, é que eu sou muito proativo para eu sentir depressão. Mas em 2006 eu sentia, 2006, 2007, acho que 2007, eu me sentia que eu ia me arrastando para o trabalho. E aí logo eu, por sorte ou não, eu fui numa taróloga em Manaus, ela colocou as cartas para mim, do tarô, e falou que eu era estranho. Aí eu falei, eu sei. Aí ela, você é estranho? Eu falei, eu sei, eu sempre ouvi isso. Mas por que você é estranho? Ela perguntou. É uma taróloga venezuelana, o nome dela é Glória. De vez em quando eu vejo o conteúdo dela no Instagram. Ela continua nativa. Mas por que você é estranho? Ela perguntou. Eu falei, eu sempre gostei de aprender. Eu ouvia desde a infância que eu era estranho. E eu não me inspiro, assim, esse meu gostar de aprender não tem a ver com alguém que eu modelei. Eu não via ninguém gostar de aprender como eu gostava, é algo que vem de mim. Daí uma coisa que ela falou mudou, assim, tipo, virou uma chave para mim. Ela disse o seguinte: eu vejo que você investe muito no seu desenvolvimento intelectual, racional. Se você investisse a mesma energia que você investe no racional, se você pegasse essa mesma energia e investisse no emocional, você teria ainda mais resultado. Fez todo sentido para mim. Quando eu vi isso, antes eu lia sobre autoconhecimento tipo, no sentido amplo. Tudo que me ajudasse a entender o pensamento e tudo mais, envolvia emoções também, mas era bem amplo. A partir daquele momento, foi junho, julho de 2007, tudo que foi livro sobre emoções, eu até vou mostrar um livro aí que é bem antigo. Esse livro do Osho, que eu vou pegar aqui, que é sobre intimidade, eu comprei nessa época. Esse é um livro do Osho, Intimidade. Eu tinha uma busca por espiritualidade, por autoconhecimento. Nem tem a data aqui. Eu queria ver se eu achava a data. Mas eu sempre tive uma busca por autoconhecimento, por espiritualidade. E eu passei a estudar, eu estudei algumas coisas no caminho. Mas eu sentia que sempre faltava alguma coisa. Então, por exemplo, 2006, em Manaus, eu busquei estudar sobre espiritismo, estudo sistematizado da doutrina espírita, mas eu queria aprender mais, eu senti que não me sentia atendido. Aí continuei buscando, eu passei para uma escola de filosofia à maneira clássica, chama Nova Acrópole. Aí também eu queria me aprofundar, eu também senti que ainda não é o que eu estava buscando. Depois, em 2008, eu passei para o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu fiz vários cursos lá, li vários livros, mas eu também sentia que a minha vontade de aprender não estava sendo satisfeita. Eu fui para a palestra de gnose, de Rosa Cruz, ou seja, eu tinha uma busca assim bem esotérica. Tudo que eu falei tem a ver com esoterismo, com espiritualidade, autoconhecimento. Mas quando eu achei o livro do Osho, o Osho fala sobre
a consciência ou o saber quem você é, sobre a presença, o corpo. Quando eu achei os livros do Osho, eu senti que era isso que eu estava buscando. Uma parte de mim se identificou. Isso foi em 2008. E a partir daí, meio que eu tive outras experiências que confirmaram. Até da minha mente, que sempre foi muito agitada, eu senti ela aquietando. Então, a leitura do Osho, ler sobre o Osho não é fácil, porque ele traz essa compreensão além da mente. E a gente está identificado com a mente. Já pensou nisso? Você que está me ouvindo, você já lê, já se interessa por esse assunto sobre a meditação, sobre a mente, entender que você não é a mente, você também não é o sentimento. A gente funciona ou percebe a realidade através da mente, mas não só através da mente. A gente percebe a realidade através do sentimento, mas não só através do sentimento. Existe por trás do pensamento e por trás do sentimento existe a percepção. E normalmente a gente mistura os dois. Muitas vezes a gente não reconhece a diferença do que é o pensamento e do que é a percepção. Faz sentido? Você consegue diferenciar o pensamento da percepção ou o sentimento da percepção? Uma forma de entender isso é a seguinte pergunta. Por exemplo, se você percebe uma tristeza, vamos supor que a gente está numa sessão individual e você me fala que tem uma tristeza porque por uma situação que você está passando. Vamos dizer, a situação financeira atual está trazendo uma tristeza. Aí eu pergunto, como você se sente em relação a essa tristeza? Não parece estranho? Mas a gente tem um sentimento sobre o sentimento. Às vezes, a tristeza pela situação financeira pode trazer uma raiva que te leva a mudar, a agir, buscar um caminho diferente, por exemplo. Então, é importante perceber que existe no livro do Eckhart Tolle, por um tempo eu também estudei o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle fala sobre o poder do agora. Ele é bem famoso. Então, sobre o poder do agora, é muito parecido. É que no meu ponto de vista, quando eu li o Eckhart Tolle, eu não encontrava como aplicar. Eu não achava aplicação. Eu sei que existe um livro chamado Praticando o Poder do Agora. Eu conheço esse livro desde 2007, acho que 2007, 2008. Tem um livro Praticando o Poder do Agora, mas eu via muita informação e não via como praticar. Esse livro do Osho que eu mostrei, e outros livros também, tem um livro chamado Meditação. Tem um livro do Osho chamado Meditação, Primeira e Última Liberdade. E eu gostei muito dos livros do Osho, porque traz essa compreensão de que quem a gente é está além da mente, só que a gente não acessa. É como se a gente tivesse identificado com um pedacinho. É como se a gente estivesse vendo a realidade através do buraco da janela, da porta. Isso é o eu, isso é a personalidade. Então, mas vamos voltar para a autossabotagem e já encaminhando para fazer um exercício que eu falei no começo, que a gente ia fazer no final. Então, no meu caso, para lidar com a tristeza que está por trás, então, para quem chegou depois, a tristeza é uma emoção básica que é legítima, ela não é errada. Só que a gente não sabe lidar com ela. Eu aprendi. A forma de lidar com a tristeza é acolher ela. É importante você olhar para a tristeza como uma forma de perceber a realidade, como a visão, por exemplo. Então, se você não olhar para a tristeza com aceitação, é normal que você traga maior dor, maior sofrimento. A Regiane escreveu, amo Osho, meu grande mestre, desde 89. Ah, legal, Regiane. Amor, liberdade, solitário, livro do Osho. Sim, legal. Solitude. Amor, liberdade e solitude, livro do Osho, sim. Eu gosto muito do livro do Osho. Hoje em dia eu estou acompanhando o Sadhguru, que é um indiano também. Ele viaja de moto pelo mundo. De vez em quando eu vejo, eu assisti muitos dos conteúdos dele. Pretendo, tenho um objetivo de ir para a Índia e passar 7 meses no Isha Foundation. Eu fiz o curso dele, o Inner Engineering. Eu pretendo fazer outros cursos dele. Tem um outro que chama Shambhavi Mahamudra. Está na minha lista de cursos. Você conhece o Sadhguru? Depois pesquisa sobre ele. Sadhguru é S-A-D-H Guru, G-U-R-U. Tem o Sadhguru em português, tem o Sadhguru em inglês. Ele tem milhões de seguidores.
faz os satsangs nas universidades, na Índia, e também pelo mundo, pela Europa, etc. Bom, então, a autossabotagem tem a ver com duas vontades, pensamento e sentimento. O que afasta o pensamento do sentimento é a dor emocional que não se sabe lidar. Entende? Olha o resumo da autossabotagem. Para entender, o suprassumo do resumo da autossabotagem é: já existe uma dor emocional, que é a tristeza, que não se quer sentir. Essa tristeza que não se quer sentir vai ter um medo de entrar em contato com ela. Então tem a tristeza e tem o medo. Às vezes, ao trabalhar a tristeza, acolher, aceitar a tristeza, o medo diminui. Às vezes não, às vezes você também tem que olhar para o medo. Tem que fazer os dois movimentos. Mas o que é importante? Se você observa o comportamento de autossabotagem, você precisa parar e pensar: existe uma tristeza que eu não estou lidando e existe um medo que eu estou fugindo. Quando você aprende a acolher a tristeza, a cuidar dela, ela diminui. Quando você olha para o medo como um lembrete de que você tem que cuidar de si e dar segurança, dar proteção para si, ele diminui. Quando você faz isso, a autossabotagem diminui, porque a razão e a emoção se aproximam. Então, o antídoto, a forma de você resolver com a autossabotagem é você olhar para si, se recolher e cuidar da tristeza. Para fazer um exercício, para fazer um movimento, eu vou trazer um movimento ligado à autossabotagem, que então vai ser olhar para a tristeza por trás. Antes disso, eu quero comentar sobre duas mentorias. Eu vou escrever no chat o link para elas, para quem tiver interesse, acessar a página. Uma mentoria é a mentoria Liderança Sistêmica. Nela, a mentoria de liderança sistêmica, ela acontece ao longo de 5 meses, são 10 reuniões individuais, onde você trabalha a autoliderança, que é lidar com as emoções, lidar com você nas primeiras sessões, e a partir de algum ponto, a partir da metade pelo menos, a gente trabalha a liderança sistêmica, que é alcançar mais resultados, esse é a mentoria liderança sistêmica, que acontece em 5 meses, e são 10 reuniões online individuais. Na página tem mais informações. Já a mentoria Ação Sistêmica, para quem preferir fazer um trabalho em grupo e que tem uma duração de 1 mês, ela acontece em mentoria Ação Sistêmica. Ela acontece em 1 mês, na segunda-feira à noite, em 4 segundas-feiras. Daí é uma reunião em grupo e são 4 encontros de 2 horas cada, onde a gente trabalha temas específicos para liberar essa ação sistêmica. Eu vou colocar aqui 1 mês, 4 reuniões online em grupo de 2 horas cada. Aí a página tem mais informações sobre como se inscrever e qualquer dúvida também tem um botão para falar por WhatsApp. Então vamos ao exercício. Coloquei as informações para quem tiver interesse, seja na mentoria de liderança sistêmica, um acompanhamento personalizado de 5 meses com sessões quinzenais, seja na mentoria Ação Sistêmica, que é um acompanhamento de 1 mês, grupo, com 4 encontros de 2 horas cada. Então, são 2 caminhos e, se você tem dúvida sobre qual começar, te indico começar pela mentoria Ação Sistêmica, porque é uma forma de você ter contato e poder se aprofundar nesse mundo do autoconhecimento e é focado em resultado. Então, todos que já passaram pelos meus acompanhamentos, eu tenho vários testemunhos, vários vídeos em testemunhos, você pode olhar no meu canal no YouTube, tem vários, coloca playlist, testemunhos, Constela SCP. Tem vários testemunhos de pessoas que falam da experiência, da mudança, dos resultados que tiveram em poucas sessões. E meu foco é resultado. Então, vamos a um exercício para você experimentar. Você que ficou até aqui,
Estamos em 35 minutos, mais ou menos, de conteúdo. Bom, então como que a gente vai trabalhar a autossabotagem? Experimenta, o que eu falei? Isso é muito interessante. Pensa na autossabotagem como uma pessoa. Na verdade, qualquer coisa que te incomodar, pensa nessa coisa, nessa parte como uma pessoa. Se a gente está falando da autossabotagem, você pode escolher olhar para a autossabotagem como uma pessoa, ou, já que você sabe que a autossabotagem é o pensamento que é uma coisa e o sentimento que é outra, já que você sabe disso e você é o pensamento, ou se identifica mais com o pensamento, sabendo disso, vamos fazer o caminho mais específico. Se eu falar para olhar para a autossabotagem, eu estou trabalhando algo muito grande, é o elefante. Se eu quiser partir no meio desse elefante, para ficar mais fácil de lidar, eu separo o pensamento, esse você controla, esse não tem problema, certo? Qual que é o problema, aparentemente? É não saber lidar com a emoção, com o outro lado. Então, eu posso propor para você pensar no seu eu emocional como uma pessoa, pensar na tristeza como uma pessoa, ou no medo como uma pessoa. Mas para esse exercício que a gente vai fazer de 5 minutos, você pode escolher se você vai olhar. Porque o que causa, o que motiva, o que faz a autossabotagem é a dificuldade de lidar com uma dor emocional. Quando a gente olha para a autossabotagem, é isso que está por trás. Essa é a experiência. Você pode conferir dentro de você se faz sentido. Por trás da autossabotagem tinha uma dor, uma dificuldade de lidar com uma emoção, com uma frustração, não querer decepcionar alguém ou ter medo de errar, por exemplo. Certo? Então vamos lá. Pensa no eu emocional. O que causa a autossabotagem não é o emocional, mas é a relação do pensamento com o emocional. Então pensa no eu emocional como essa parte que está pedindo cuidado. Certo? Observa. O eu emocional que está precisando de cuidado, ele está perto ou está longe de você? E como você se sente em relação a ele? O que você vai falar para ele agora? Primeiro é reconhecer a dor dele. Então você pode dizer para ele assim: a gente está falando da autossabotagem e a gente está olhando para uma dor, que normalmente é a tristeza que não sabe lidar. Então, vamos reconhecer a tristeza? Pode ser? Então, fala para o eu emocional, por exemplo, e vê se faz sentido. Eu vejo que você está triste. E está tudo bem, você pode sentir tristeza. Observa o que muda. Se não mudou nada, se quiser testar com medo, você pode falar com medo. Uma outra forma de falar sobre a tristeza, acolher ela, é dizer para o eu emocional, por trás da autossabotagem. Você diz para ele: eu vejo que você está triste porque você precisa de consideração. O que muda quando você diz isso? Se quiser escrever no chat, fica à vontade. Então, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando uma autoempatia. Essa autoempatia pode ser pela tristeza ou pode ser pelo medo. Geralmente, tristeza e medo vão estar próximos. Quando tem tristeza, tem medo também. Pode ser só tristeza, como pode ser tristeza e medo. Poucas vezes eu vi só o medo por trás da autossabotagem, mas pode ter também só o medo. Eu vou falar como que é com medo. Se para você é o medo, você pode dizer para o seu eu emocional, pensando nele como uma pessoa, como a sua criança interior, por exemplo. Você pode dizer: eu vejo que você sente medo. E está tudo bem. Você pode sentir medo. Observa o que muda. E aí agora você diz, ainda trabalhando com medo, caso seja medo, você diz assim: eu vejo que você está com medo porque você precisa de segurança e proteção. Ao falar isso, observa o que muda. Isso. Normalmente, quando a gente faz esse movimento, eu uso isso no atendimento individual e funciona. Tanto quando eu uso comigo, quanto eu facilito para as pessoas usarem em relação à dificuldade que elas estão lidando.
Então, esse movimento inicial para trabalhar a autossabotagem é esse movimento de acolher a tristeza e o medo que está por trás da autossabotagem. Imagina que até esse ponto já surgiu uma consciência, uma mudança. Faz sentido? Eu vou trazer um segundo passo, que é muito importante. Às vezes a gente está carregando uma dor que não é nossa, que veio do pai, que veio da mãe, e a gente nem sabe o que pegou. Daí tem um movimento sistêmico simples, que é você imaginar que você tem uma caixa nas mãos. Essa caixa, simbolicamente, representa o que você pode estar carregando dos seus pais sem saber. Quando você devolve para eles o que é deles, eles ficam fortes e você também. Quando você tenta carregar porque você não acredita que eles dão conta, ou porque de fato eles não parecem dar conta, mas quando você tenta carregar é um peso para você e é ruim para a relação. Se você se sentir confortável, você pode devolver para eles essa caixa. E ao devolver, eu vou propor a frase e você fala: eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Você fez comigo? Como que foi a experiência de você colocar a intenção de devolver para os seus pais o que é deles? Esse movimento é sempre, eu vou dizer sempre, mas vou dizer muitas vezes, vou corrigir. Esse movimento de devolver para os pais, muitas vezes, ou quase sempre, ele é acompanhado de um alívio. Porque a gente, existe um desejo de querer retribuir para os pais, ou querer ajudar, e muitas vezes isso é fora de ordem. E aí traz um sofrimento, traz um mal-estar. Então, o devolver alivia. A Regiana escreveu: eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo somente o que é meu. Isso mesmo, muito bom. E quando a gente faz esse movimento de devolver, é uma sensação de alívio. Então, porque muitas vezes, nesse caso da autossabotagem, pode ser um desejo de seguir o mesmo destino. Então, você pode dizer para os pais: eu respeito o destino de vocês e assumo o meu. E observa o que muda depois de dizer isso. E a continuação é você dizer: eu completo o que vocês não puderam. Eu faço isso do meu jeito. E faço por amor e em honra a vocês. Se quiser escrever no chat, pode escrever. Então, já li conteúdo sobre a criança estar realizando as escolhas. Mas como mudar para o adulto em nós escolher? Elidiane Vieira perguntou. Elidiane, a criança está na gente hoje. Na verdade, tudo que a gente vivenciou está hoje na gente. Então, a criança é o nosso eu emocional. O nosso eu emocional, ele é a metade da gente. Uma coisa para fazer é, uma coisa é observar, o seu eu emocional e o seu eu racional vão juntos? Eles estão em sintonia e caminham juntos? Às vezes, por medo, medo de errar, medo de decepcionar as pessoas, você pode deixar de seguir as emoções. Quando você deixa de fazer, de acolher as emoções, é quando surge a autossabotagem. Então, para responder a sua pergunta, já li conteúdo sobre a criança estar realizando as escolhas, mas como mudar para o adulto em nós escolher? Esse adulto em nós hoje precisa acolher, precisa ter empatia pelo eu emocional. Entendeu? Você entende o que é, Elidiane? O que eu quero dizer por ter empatia pelo eu emocional? Ou seja, o adulto de hoje precisa cuidar da criança. Muitas vezes, pode ser que seja o seu caso, você usa mais tempo e energia para cuidar dos outros, das responsabilidades da casa, da família, relacionamento, dos pais, resolvendo o problema de todo mundo. E o cuidar de si muitas vezes fica para o tempo que sobra, e às vezes não sobra tempo. Isso. O adulto olhar para a criança é essa forma de o adulto em nós escolher. Porque esse olhar para dentro, esse cuidar da criança, é uma coisa que muitas vezes os pais não fizeram, porque eles não tinham essa informação. Ou mesmo que tenham hoje, pode ser que eles não estão interessados, ou não saibam o que fazer com essa informação.
Mas você, por se interessar por esse assunto, você pode fazer o que eles não puderam. Esse é o completar. Esse é o completo que vocês não puderam. Daí você olha para a sua criança e você se torna a mãe que a sua criança queria ter. E você se torna o pai que a sua criança queria ter. Geralmente o que a gente sentiu que faltou na infância é o que a gente precisa dar hoje para a nossa criança, dar hoje para a gente. Quando a gente faz isso, é a resposta que você perguntou. Você muda para o adulto escolher quando ele envolve a criança na escolha. E os dois escolhem juntos. Porque na infância, se a gente sentiu que não era ouvido, é normal que hoje a gente não ouça a nossa criança. Se você quer mudar hoje, você precisa fazer esse movimento. A Cleide Souza escreveu: boa noite. Quando devolvo para os meus pais, me sinto mais forte. Isso mesmo. E eles ficam fortes também, Cleide. Essa parte é muito interessante. O movimento de devolver para os pais é bom para eles e é bom para a gente. Quando a gente tenta assumir algo pelos pais, pode ser que porque em algum momento a gente achou que eles não davam conta, mas eles dão conta. Aquela ideia de que cada um tem a cruz que consegue carregar. Então, mesmo... Bom, várias experiências humanas estão disponíveis. Então, eu já atendi clientes que, por exemplo, a mãe teve depressão por alguns anos, e ao ver a mãe com depressão, essa pessoa assumiu o lugar de ser responsável pelos irmãos, pela casa, e depois que a mãe saiu da depressão, ainda continuou cuidando de todo mundo. Esse cuidar de todo mundo precisa estar equilibrado pelo cuidar de si. O cuidar de todo mundo já mostra que tem uma dor, que tem uma dor que precisa de cuidado. E quando a gente está cuidando dos outros, a nossa dor continua lá. E muitas vezes a gente cuida do outro para não sentir a dor. E às vezes ficou tão automático esse movimento de cuidar dos outros que voltar para dentro nem é como se não tivesse mais o caminho. Ó, a Regiane escreveu: cada dia descubro mais e vou devolvendo. Isso mesmo. É como uma cebola. A gente vai trabalhando camada por camada. E conforme a gente vai acolhendo, se vai aprofundando. Então, o exercício a gente finalizou, teve essas duas etapas. A empatia pelo eu emocional, que leva para um lado diferente do eu racional. A empatia quer dizer que o eu racional se aproxima do eu emocional. Como é a empatia? Recapitulando, é reconhecer que tem uma tristeza, que é a dor emocional, e que está tudo bem. Depois, que tem a tristeza, mas também tem uma necessidade de consideração, de ser visto, que não estava sendo atendido e agora você vê. Essa é a primeira parte da autoempatia, do cuidar, fazer o luto da dor passada. Depois, devolver para os pais o que é deles. E no último momento, essa fala do completar o que eles não puderam cuidando de si. Geralmente esses dois movimentos assim trazem bastante consciência nessa relação com o nosso eu emocional. Faz sentido? E para finalizar, então, a gente está chegando em 50 minutos, era mais ou menos o planejado para essa live. Toda segunda vai ter essa live, a princípio, ou se não for uma live, vai ser um vídeo que eu vou marcar como estreia, mas eu vou deixar agendado que toda segunda às 18 tem essa live. Se não tiver, vai ter um vídeo de estreia. Se você quiser algum assunto, pode escrever no chat perguntando, que as perguntas geralmente eu trago como conteúdo para as próximas lives e vídeos. E o que mais? Quem chegou depois, eu coloquei acima duas oportunidades para quem quisesse trabalhar. Tem uma que é individual, que é a mentoria liderança sistêmica de 5 meses, e tem uma que é online. Não, os dois são online, mas tem uma que é... Deixa eu marcar aqui. Para quem chegou depois, tem uma opção que é... Eu copiei a mensagem, então ficou muito longa. Mas deixa eu ver como que eu vou fazer. Tem a mentoria liderança sistêmica e tem a mentoria ação sistêmica. Eu estou repostando aqui para quem chegou depois. Vou colocar aqui, pronto. Meio que as mensagens misturadas. Ó, a Regiane escreveu: tema bom é sobre essa repetição de padrões e crença na família. Tá, vou anotar, Regiane, porque aí são dois temas. Então eu vou anotar uma para como repetição de padrões, como um tema para uma das lives, pode ser da semana que vem.
padrões, eu vou ver se não tem outro tema agendado, e crenças na família. Ah, tá, você colocou repetição de padrões como crença, né? Tá, repetição de padrão na família. Porque a crença pode ser uma repetição de padrão, né? Então, repetição de padrões. É que, às vezes, uma repetição de padrão na família pode ser acontecimentos. Não sei se você já viu, vou dar um exemplo. Às vezes, o pai de uma pessoa foi alcoólatra, aí a pessoa se casa com uma pessoa alcoólatra. Sei lá, a mulher teve um pai alcoólatra, ela se casa com um homem alcoólatra, por exemplo. É uma repetição de padrão. Pode ter uma crença limitante? Pode ter, mas eu prefiro separar. Quando a gente junta a repetição de padrão com a crença, eles andam juntos assim, mas eu acho melhor separar, ter um foco só nessa padrões repetidos na família, como tema, e depois também a questão das crenças de família. Tem um tema na constelação familiar que é a questão do segredos de família. Muitas vezes um segredo... O que é um segredo? É um acontecimento que ninguém pode saber. Às vezes é alguém que foi dado à adoção e ninguém sabe. Às vezes é alguém que o pai é desconhecido ou o pai é outro e não é o que se acha que é. Então, segredos assim de família, eles trazem consequências para as gerações seguintes. Ó, a Regiana escreveu: isso, repetimos padrões comportamentais, emocionais e crenças também, mas pode separar. É que o separar, eu vou trazer dois enfoques diferentes. Quando eu falar de padrões, eu posso falar de padrões repetidos como crenças, e quando eu falar das crenças especificamente, eu vou ter um enfoque diferente. Um enfoque onde a gente pode entender quer ver, por exemplo, às vezes uma religião, às vezes uma religião é passada de geração a geração. Pode ser crença sobre dinheiro, assim vai. Tá bom. Chegamos em 50 minutos. Eu agradeço a todos que participaram. Essa live vai ficar disponível para assistir depois, quem chegou. No final teve um exercício. E se você quiser o meu acompanhamento exclusivo, individual, ao longo de 5 meses, tem a mentoria Liderança Sistêmica, que é individual. A página está nos comentários. E, por último, deixa eu ver... mentoria Ação Sistêmica. Esse é um acompanhamento em grupo de 4 meses. Tá bom? Gratidão. Vou encerrar a transmissão. Boa noite. Tchau.